Antes de orarmos juntos, eu quero te pedir algo muito simples. Pare por alguns segundos, respira fundo e permita que essa palavra alcance o seu coração. Talvez você esteja começando 2026 com expectativas, sonhos ou até feridas do ano que passou. Mas hoje, Deus quer te lembrar de algo poderoso. Um novo ano não se constrói apenas com planos, mas com propósito. Se você deseja que 2026 seja realmente diferente, fique comigo até o final dessa mensagem. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Queremos ver até onde o Palavra e Vida está chegando e aproveita para se inscrever no canal Palavra e Vida para não perder nenhuma oração ou palavra como essa. Existe um princípio simples, mas extremamente poderoso, que pode transformar completamente o seu ano. Todos os dias, escolha servir alguém. Todos os dias, gere valor na vida das pessoas. Viva de forma intencional, fazendo pelos outros aquilo que, muitas vezes, eles não conseguem fazer sozinhos. Quando você decide colocar pessoas em primeiro lugar, algo extraordinário começa a acontecer. Deus passa a agir através da sua vida. Corações são tocados, feridas são curadas, e o bem que você planta retorna de formas que você jamais imaginou. Esse é um dos caminhos mais claros para uma vida verdadeiramente feliz. Se isso está tocando o seu coração, escreve amém nos comentários. E presta atenção nessa próxima parte. As pessoas mais felizes nem sempre são as mais bem-sucedidas aos olhos do mundo, mas quase sempre são aquelas que aprenderam a servir. Você pode encontrar pessoas que têm tudo no papel: dinheiro, posição, reconhecimento, e ainda assim se sentem vazias por dentro. Mas é raro encontrar alguém que vive para servir, para amar e para gerar valor, vivendo amargurado ou infeliz. Existe uma alegria que só aparece quando você para de viver apenas para si mesmo. Martin Luther King Jr. disse uma frase poderosa: "Todos podem ser grandes, porque todos podem servir." Essa verdade se encaixa perfeitamente com a vida de Jesus. No reino de Deus, a grandeza não é medida por aplausos, títulos ou seguidores. Ela é construída através do amor, colocado em prática. Jesus não apenas ensinou sobre isso, ele viveu isso. Ele deixou claro que não veio para ser servido, mas para servir e entregar a própria vida. Pense nisso. O Filho de Deus se aproximou das pessoas, caminhou entre os simples e escolheu a posição de servo. Um dos momentos mais marcantes dos evangelhos é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Ali, ele deixa um exemplo claro. Servir não é humilhação, é identidade. Muitas pessoas começam um novo ano acreditando que liderança é visibilidade, status e reconhecimento. Mas a sabedoria de Deus nos mostra outro caminho. Se você não viver de forma intencional, o egoísmo vem naturalmente. Você não precisa se esforçar para pensar apenas em si mesmo. Isso acontece sozinho. Mas servir exige escolha diária. Todos os dias você pode se perguntar: quem eu posso ajudar hoje? Quem eu posso encorajar? Quem precisa de uma palavra, de um gesto, de atenção? Nem sempre você vai sentir vontade, mas chega um momento em que você decide fazer o que é certo e deixa o sentimento vir depois. Se essa verdade já faz sentido para você, escreve um amém aí e continua comigo. Lembre-se do bom samaritano. Um homem ferido foi deixado à beira do caminho. Muitos passaram por ele, viram e seguiram em frente. É fácil dizer palavras bonitas e orar à distância, mas muitas vezes a fé se manifesta quando você se aproxima, se envolve e faz o que o amor exige. A oração é preciosa e nós devemos orar. Mas existem momentos em que a oração mais poderosa é ajudar, ouvir, visitar, carregar e servir. Servir nem sempre é confortável. Às vezes custa tempo, às vezes custa conforto, às vezes custa orgulho e em alguns momentos pode até gerar incompreensão. Mas olhe para Jesus. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele continuou servindo. Enquanto alguns usam poder para se proteger, Jesus usou amor para se entregar. Essa é a diferença entre uma vida centrada em si mesma
e uma vida moldada por Cristo. Quando você serve pessoas, você está servindo ao próprio Jesus. Cada gesto de amor, cada cuidado, cada ajuda, Ele vê, Ele recebe. Ele considera como feito a Ele. Se você se sente distante de Deus, comece amando as pessoas que Ele colocou diante de você. Comece servindo de forma simples. Entre em 2026 com essa decisão firme no coração. Valorize pessoas. Observe necessidades até as menores. Escolha encorajar, ajudar, ouvir, cuidar e levantar quem está caído. E ao final de cada dia, pergunte a si mesmo: quem eu servi hoje? Quem eu ajudei hoje? Se você viver assim, 2026 não será apenas mais um ano. Será um ano com propósito. Um ano vivido no caminho de Jesus. Muita gente entra em um novo ano sem perceber que está apenas repetindo padrões antigos. Acorda, trabalha, resolve problemas, dorme e os dias passam no automático. Mas viver assim cansa a alma, porque a vida não foi feita para ser apenas sobrevivida. Ela foi feita para ser vivida com propósito. Quando você vive sem intenção, você não percebe quando se torna frio, distante ou indiferente. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Às vezes pensamos que Deus só se importa com grandes decisões, mas Ele também se importa com os pequenos gestos, com as conversas simples e com as escolhas silenciosas que ninguém vê. Deus se move quando você decide amar no ordinário, quando você escolhe servir mesmo sem aplausos, quando você ajuda sem precisar contar para ninguém. Essas decisões constroem uma fé sólida, real, madura. Não são apenas palavras bonitas que transformam uma vida. São decisões repetidas todos os dias. Uma decisão de tratar melhor, uma decisão de ouvir mais, uma decisão de responder com mansidão, uma decisão de não devolver na mesma moeda. É assim que Deus trabalha. Um coração de cada vez, um gesto de cada vez, um dia de cada vez. Existem atitudes que só Deus vê. Momentos em que você escolhe fazer o certo, mesmo quando ninguém está observando. É aí que o caráter é formado. É aí que a fé se torna verdadeira. Deus honra aquilo que é feito em secreto. Ele vê o cansaço, vê a entrega e vê o amor que você oferece mesmo quando não recebe nada em troca. Algo profundo acontece quando você decide servir. Enquanto você ajuda alguém, algo dentro de você também é curado. Servir muda a forma como você enxerga a vida, diminui o peso das reclamações, alarga o coração e traz uma paz que não depende das circunstâncias. Muitas vezes Deus usa você para curar alguém e no processo cura você também. Muitas pessoas não estão cansadas no corpo, estão cansadas na alma. É um cansaço que não passa com sono, um peso que não some com descanso, porque vem de frustrações acumuladas, expectativas quebradas e batalhas silenciosas. E muitas vezes, esse cansaço nasce quando a vida perde propósito, quando tudo parece obrigação e nada parece missão. A dor tem um efeito perigoso. Ela pode nos fechar. Quando somos feridos, a tendência é levantar muros, parar de confiar, parar de se importar, parar de se envolver. Mas o que nos protege por fora, muitas vezes nos adoece por dentro. Deus não quer que você viva endurecido. Ele quer curar seu coração para que você volte a amar, servir e viver com leveza. Deus não escolhe apenas pessoas perfeitas, prontas ou fortes. Ele usa pessoas comuns, pessoas cansadas, pessoas em processo, pessoas que falham, mas não desistem. Quando você serve, mesmo imperfeito, Deus age. Quando você ama, mesmo machucado, Deus se move. Quando você se dispõe, mesmo com medo, Deus honra. Às vezes pensamos que servir precisa ser algo grandioso, mas a maioria das transformações começa em gestos simples. Uma palavra certa no momento certo, uma mensagem inesperada, um ouvido atento, uma ajuda silenciosa. Você talvez nunca saiba o impacto completo do que fez, mas Deus sabe, e Ele usa o simples para fazer o eterno. Nem sempre quem serve é aplaudido. Às vezes ninguém percebe, às vezes ninguém agradece, às vezes ninguém retribui, e é aí que muitos desistem. Mas servir nunca foi sobre reconhecimento humano,
Sempre foi sobre obediência, amor e propósito. Deus vê o que é feito em silêncio, e Ele recompensa de formas que vão muito além do que os olhos podem ver. Antes de falar com Deus em palavras, é preciso alinhar o coração. Porque oração não é discurso bonito, é entrega sincera. Deus não espera a perfeição, Ele espera a verdade. Um coração aberto vale mais do que 1000 frases decoradas. E quando o coração está no lugar certo, a oração se torna viva. Tudo isso que você ouviu até aqui não é teoria, é convite. Convite para viver de forma mais leve. Convite para amar de forma mais intencional. Convite para caminhar mais perto de Deus em 2026. E agora, antes de orarmos, eu quero que você faça algo simples. Abra o coração. Deixe de lado as distrações e permita que Deus fale com você. Se estiver confortável, feche os olhos por alguns instantes. Deixe as preocupações de lado. Solte o peso que você vem carregando. Não é sobre palavras bonitas, é sobre sinceridade. Ore comigo agora, com o coração aberto, porque este momento é de entrega. Senhor Deus, neste momento nós aquietamos o coração, silenciamos os pensamentos, diminuímos o ritmo da alma, porque não queremos apenas falar, queremos confiar. Estamos diante de Ti no início de um novo tempo. O ano de 2026 se apresenta à nossa frente como uma página em branco. E antes de qualquer plano, antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Pai, Tu conheces cada pessoa que ora agora. Tu sabes de onde ela vem, o que enfrentou em 2025, as lutas silenciosas, as noites mal dormidas, as orações que pareciam não ter resposta. Nada passou despercebido aos Teus olhos. Senhor, nós Te entregamos 2026 inteiro, não apenas os dias bons, mas também os dias difíceis, não apenas as conquistas, mas também os processos. Pai, entrega-Te os nossos caminhos, entrega-Te as decisões que ainda não sabemos tomar, entrega-Te os relacionamentos que precisam de cura, entrega-Te as portas que precisam se fechar e aquelas que só o Senhor pode abrir. Que 2026 não seja apenas mais um ano, que seja um ano de alinhamento, um ano onde a nossa vontade se curva à Tua vontade. Senhor, guarda-nos de decisões precipitadas. Guarda-nos de atalhos que parecem bons, mas nos afastam do Teu propósito. Que cada passo em 2026 seja guiado pela Tua voz. Pai, consagramos a nossa casa em 2026. Que haja paz onde havia tensão. Que haja diálogo onde havia silêncio. Que haja amor onde o cansaço tentou se instalar. Visita os lares agora, Senhor. Alcança casamentos, famílias, filhos, pais. Restaura aquilo que o tempo tentou desgastar. Consagramos também o nosso trabalho, os projetos, as metas, os sonhos que carregamos há anos. Que 2026 não seja um ano de esforço vazio, mas de trabalho acompanhado pela Tua presença. Se for para crescer, que seja com propósito. Se for para esperar, que seja com paz. Se for para mudar, que seja com direção. Senhor, entregamos a nossa saúde em 2026, o corpo, a mente e as emoções. Liberta-nos da ansiedade pelo amanhã. Cura feridas que ninguém vê. Fortalece quem se sente fraco. Que este seja um ano de equilíbrio, de descanso quando for necessário, de força quando parecer impossível continuar. Pai, visita agora quem se sente cansado da alma, quem perdeu o ânimo, quem pensa em desistir. Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha. Senhor, nós entregamos também os medos. O medo de tentar de novo, o medo de errar, o medo do futuro. Que em 2026 o medo não governe nossas decisões, que a fé seja maior do que qualquer insegurança. Ensina-nos a confiar quando não entendemos, a descansar quando não vemos saída, a obedecer mesmo sem todas as respostas. Pai, faz de 2026 um ano de maturidade espiritual. Menos impulsos, mais discernimento, menos pressa, mais direção. Que possamos ouvir mais a Tua voz e menos o barulho do mundo. Senhor, entregamos o início, o meio e o fim de 2026. Cada mês, cada semana, cada dia.
Que quando algo sair do controle, lembremos que nunca saiu do teu controle. Nós declaramos que este ano será vivido debaixo da tua proteção, da tua provisão e da tua graça. Não sabemos o que 2026 nos reserva, mas sabemos quem caminha conosco. E isso é suficiente. Recebe, Senhor, essa entrega. Recebe essa oração. Recebe cada coração que ora junto agora. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Mostra que você escolheu parar, ouvir e buscar algo maior. Mostra que, de alguma forma, você já começou a fazer diferente. Talvez nada tenha mudado ao seu redor ainda, mas algo já mudou dentro de você. E toda transformação verdadeira começa assim. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários: eu vou fazer do meu 2026 um ano melhor. Isso não é só uma frase, é uma decisão, é um posicionamento. Se essa oração falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal Palavra e Vida e ative o sininho para continuar caminhando com a gente. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.